Não é? Estamos usando o livro Cristologia do Novo Testamento, de Oscar Cullmann, livro escrito muitos anos atrás, mas com uma atualidade tremenda. E ali ele vai, então, elaborando cada um dos títulos cristológicos. Nós já vimos Jesus, o profeta, Jesus, o sumo sacerdote. E no domingo à noite, nós examinamos o título Cristo, Messias, né? O hebraico Meshiach, que é ungido, que se refere ao Messias esperado, do qual a tradução do grego é Cristo, né? E examinamos então este título lá no texto. Nós vamos ler dois textos e rapidamente vamos hoje examinar um outro título cristológico. Eu devo dizer desde logo que este é o título cristológico predileto de Jesus. Na verdade, um dos poucos títulos que ele adotou e que usou de forma muito clara, falando muitas vezes na terceira pessoa. Ele nunca disse, a gente não encontra isso nos evangelhos, ele dizendo, eu sou o Filho do Homem. Mas a gente percebe claramente nas várias passagens bíblicas onde ele vai falando sobre o Filho do Homem, ele então identifica, falando na terceira pessoa, mas a gente percebe pelo contexto. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam, dize-nos, Senhor, falando com Jesus, dize-nos, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Evangelho de Mateus capítulo 24. Lá no versículo 30 ele vai dizer, e então vereis o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com todo poder e glória. Então Jesus claramente utiliza este título de forma muito, muito precisa. Interessante, por exemplo, quando alguém identificava Jesus, por exemplo, como Cristo, ele proibia que dissessem, não diga a ninguém, não diz para ninguém. Mas o título Filho do Homem é, portanto, o título predileto de Jesus, aquele com o qual ele se identificou de forma muito clara. O contexto do surgimento de muitos destes títulos, como já vimos aqui, é o contexto exatamente da história de, digamos, domínio estrangeiro do povo de Deus, o povo de Israel, em muitos momentos. E nós vamos ver que mais uma vez surge lá naquele contexto histórico, nos séculos anteriores à vinda de Cristo, como a esperança, ou uma esperança, porque os outros títulos também trazem essa esperança, mas a esperança da redenção, a esperança que eles precisavam alimentar no coração, está todo ele resumido, digamos assim, nesse título. Vamos ver então o texto de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, e depois nós vamos voltar ao texto que vimos sobre Cristo, que foi dito pelo Caifás, o sumo sacerdote, foi dito sobre Jesus. Vamos ver então o texto? Diz assim, eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, se referindo aqui a Deus, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Passamos agora para o Evangelho de Mateus. O diálogo de Jesus com Caifás, sumo sacerdote. Jesus, porém, guardava silêncio às perguntas que o sumo sacerdote fazia a Jesus e as acusações que alguns faziam a Jesus. E o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, é como disseste. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Domingo passado, eu não vou repetir, apenas mencionar, nós vimos que esta expressão, é como disseste, é uma expressão que significa, na verdade, não uma afirmação e nem uma negação. O que é importante destacar é que Jesus não confirma nem a expressão, vejam que a pergunta é, se nos digas se tu és o Cristo, portanto Messias, e o Filho de Deus. Então Jesus, ao invés disso, ele coloca uma adversativa. Não é? Contudo, vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Bom, o Filho do Homem, portanto, reunia em torno de si todas as esperanças do povo de Deus que passara ou passava por vários domínios. Só para lembrar, o Império Assírio, lá atrás, 722 mais ou menos, ele foi responsável
digamos, pelo domínio do Reino do Norte, o Reino de Israel. Depois do Império Assírio, nós temos o Império Babilônico. Cada um desses impérios, eles se sobrepunham ao último, eles dominavam, então o Império Babilônico domina o Império Assírio, né? E, ao mesmo tempo, faz vários vassalos, uma expressão que significa que eles dominavam um determinado reino, colocavam ali um rei de seu interesse para representá-lo, como foi Herodes, por exemplo, representando o Império Romano. Depois da Babilônia, aí nós temos o cativeiro babilônico, nós temos o Império Médio-Persa, né? Foi um império até que trouxe algumas bênçãos, digamos, para o povo de Deus, porque os libertou do cativeiro babilônico, os fez voltar para a terra, e ali na terra eles puderam reconstruir o templo, puderam, enfim, voltar a residir na chamada Terra Prometida. Depois, então, do Império Médio-Persa, nós temos o surgimento, aí no 6º século antes de Cristo, do Império Romano. Então, essa história, né, do povo de Deus, do povo de Israel, sempre dominado por impérios exteriores, estrangeiros, que os dominava muitas vezes com pesada mão, havia morte, e por isso, então, surgia sempre a esperança. E a esperança foi colocada no contexto do livro de Daniel, nesta figura chamada Filho do Homem. O que é que nós podemos aprender com esta figura? Primeiro, esta figura representava a esperança, né, que vem de uma nova humanidade. De uma nova humanidade. A palavra filho de, ela significa, inclusive em português, em muitos momentos, da mesma natureza que, né? Filho da sorte, né? Então, são expressões que muitas vezes aparecem. A expressão em si, filho do homem, representa apenas homem. Portanto, a ênfase é no ser humano, é na humanidade. Entretanto, esta expressão no contexto de Daniel foi usada como o protótipo da humanidade. Havia a ideia, no meio do povo de Deus, que um dia, aliás, não só no meio do povo de Deus, o povo de Israel, mas também nos seus vizinhos, né? Havia a ideia de que um dia, no fim dos tempos, surgiria o homem ideal, né? O homem ideal aqui remetendo a, por exemplo, Adão. Um dia virá um novo Adão. Aquele que foi criado diretamente por Deus. Ele voltará um dia. E ele vai representar, então, o surgimento da nova humanidade. A esperança, escreve Cullmann, de que o primeiro homem tem de voltar no fim dos tempos para salvar a humanidade. Esta era uma ideia muito corrente entre os vizinhos. E surgiu então em Israel também esta ideia. Bem, no final dos tempos surgirá o Filho do Homem, como o protótipo da humanidade, o ideal da humanidade vai surgir. É muito interessante quando a gente pergunta sobre a natureza humana de Jesus. E Millard Erickson escreveu um livro de teologia sistemática sobre esta impecabilidade de Jesus, apesar de ser humano. E ele então faz uma pergunta muito interessante, não é? Que muitas vezes pode surgir na nossa mente. Jesus era tão humano como nós, se ele nunca pecou? O que vocês acham? Sim ou não? Vou voltar à pergunta, hein? Pense aí e responda em voz alta. Jesus era tão humano quanto nós, se ele nunca pecou? O que você pensa à primeira vista? Normalmente, nós diríamos, não, Jesus era diferente. Você nunca pecou e era diferente. Por quê? Sabe por quê? Porque na nossa mente, no nosso coração, o pecado faz parte da essência do ser humano. E Millard Erickson diz, olha, o pecado não faz parte da essência da natureza humana criada por Deus. Não. O pecado veio com a queda. E ele diz, em vez de perguntar, Jesus é tão humano quanto nós deveríamos perguntar se nós somos tão humanos quanto Jesus. Porque ele é que é o ideal da humanidade. Quando a Bíblia fala de Jesus como o Filho do Homem, quando Jesus se identifica como o Filho do Homem, ele está nos mostrando e está nos indicando o caminho da melhor e superior humanidade. É sermos iguais a Jesus. Amém, irmãos? Há um hino lindo que eu gosto muito, não é? E até botar para a gente cantar aqui, que diz, tenho um desejo especial. Lembra desse hino? Tenho um desejo especial, quero ser como Cristo. Você quer ser tão humano quanto Jesus? Você quer chegar no patamar de melhor humanidade possível? Imite Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso ideal. Tanto assim que a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Então, o Filho do Homem nos traz a esperança de uma nova humanidade. Segundo aspecto, é que a esperança está acima dos reis e poderes deste mundo. Isso a gente vê muito claramente no livro de Daniel.
eu quero ler os versos aqui de Daniel. E foi-lhe dado ao Filho do Homem domínio, glória, um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Chegavam-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. E ele me respondeu e me fez saber a interpretação destas coisas. E então ele, está um pouco pequena a letra, né? É exatamente esse texto. Então, ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Aí o verso 18 vai dizer: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Eu mencionei que a história do povo hebreu, do povo israelita, do povo de Deus, era exatamente, ou vem marcada por domínios de impérios da época. Então, Daniel, a partir do versículo 1 deste capítulo 7, ele vai então mencionando 4 animais, que o texto já disse que são ou representam 4 reinos. Por exemplo, olha o que diz o versículo 3. E 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. Primeiro, combinando a majestade do leão com o poder da águia, significando domínio e força, representando o império babilônico. Jeremias capítulo 49, versos 19 a 22, vão indicar esta identificação. O segundo animal, semelhante a um urso, a ideia do apetite voraz, claramente se referindo ao Império Sírio. Terceiro, semelhante a um leopardo, mais perigoso dos animais carnívoros, representando a Pérsia. E o último animal, que é o mais terrível dos 4, conforme a visão de Daniel, terrível, espantoso e muito forte, não é outro senão o Império Romano. Sabe o que Daniel viu nesta visão? Ele viu o Filho do Homem derrotando, tomando o domínio e o poder destes 4 reinos, destes 4 reis, destes 4 poderes. Sabe por quê, irmãos? Porque a esperança não vem da terra, ela vem do Senhor, ela vem do Filho do Homem, daquele que é o representante absoluto de Deus. Então, o que a gente encontra aqui na expressão do próprio sumo sacerdote, Caifás, é esta pergunta para Jesus. Quando ele pergunta para Jesus: conjuro-te pelo Deus vivo que digas se tu és o Cristo. Ele estava buscando, a gente viu semana passada, um Messias terreno. Ele estava querendo saber se Jesus se identificava como aquele Messias terreno. Só para lembrar um detalhe: os discípulos durante muito tempo alimentaram a ideia de que Jesus era o Cristo, o Messias terreno, que viria para derrotar os impérios humanos, que viria como solução daquele Messias político. Era essa a expectativa deles. Tanto é que quando Jesus é assunto aos céus, eles perguntam: será neste tempo que restauras o reino a Israel? Jesus nem responde essa pergunta. Jesus não é o Messias político que vimos domingo passado. A expectativa de Caifás era essa, porque ele ia denunciar Jesus. Olha, é esse aqui que veio para derrubar o Império Romano. Messias político. Bastava uma palavra de Jesus: sim, eu sou o Cristo, e pronto. Jesus não respondeu isso, disse: eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem. Meus amados irmãos, esta imagem nos traz esta percepção de que precisamos aprender que a esperança nossa, a esperança do nosso mundo, a esperança para o nosso país não vem dos poderes humanos. Nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança vem do céu. É o próximo aspecto que eu chamo a sua atenção. A esperança vem do céu. Em todas as imagens do Filho do Homem, ele vem descendo do céu sobre as nuvens. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, a solução vem do céu. A bênção e a nossa esperança vem do céu. Não está nos poderes humanos. Eles são falhos, como os 4 animais foram derrotados pelo Filho do Homem. A gente precisa aprender essa profunda verdade. Olha o que Jesus vai dizer e responder. Ele vai dizer: contudo vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E em Daniel 7,13, eis que vinha com as nuvens do céu, um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino tal que não será destruído. A esperança vem do céu. A nossa esperança está em Deus, irmãos, não nos poderes humanos. A gente precisa ter isso bem forte em nossa consciência. O último aspecto que eu trago para a sua percepção e reflexão sobre este título cristológico do Filho do Homem é que a esperança vem do céu,
vem do Filho do Homem, não vem da terra, ela vem da transformação da humanidade em novas criaturas. Lembra do primeiro aspecto, do primeiro tópico que eu mencionei? Que o Filho do Homem representava a nova humanidade, ou o homem ideal e protótipo? Pois bem, para chegar a isto, nós precisamos seguir o modelo e exemplo de Jesus, imitar Jesus. Não é? Paulo vai dizer isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é? Pois bem, por que eu digo que vem dessa transformação? Olha o que Jesus diz aqui. Observem que eu botei em destaque a palavra poder. Contudo, Jesus dizendo a Caifás, que conhecia bem quem era a imagem da figura do Cristo político, do Messias político, conhecia bem o que significava o Filho de Deus, nós ainda vamos estudar esse, e conhecia bem a imagem, a figura e a expectativa e esperança do Filho do Homem. Então, é para ele que Jesus está dizendo, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Que poder é esse? Adivinha qual é a palavra que está ali por trás de poder? Há duas palavras de poder no Novo Testamento, principais. A primeira é exousia. Exousia, são palavras gregas. Exousia significa o poder que emana da própria pessoa. É uma palavra usada muito para se referir ao poder de Deus. Se refere, por exemplo, quando Jesus diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A palavra traduzida por autoridade é exousia, poder. Então, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu esperaria que aqui apareceria a palavra exousia, porque é o poder de Deus que emana dele mesmo. Ao invés disso, Jesus diz, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Dinamis. Dinamis. O que é Dinamis? Poder transformador. Vocês lembraram? Eu já falei umas 200 vezes sobre isso, né? O Débora vai reclamar comigo em casa. Mas de novo, né? De novo, aquela figurinha do dínamo, da bicicleta. Né? Eu sempre mostro isso. O que é o dínamo? O aparelhinho que fica preso na roda, que você vai girando e vai transformando energia mecânica em energia elétrica. Então é muito curioso quando em Atos 1:8, o próprio Jesus diz aos seus discípulos, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Poder que transformou apóstolos e discípulos tímidos, envergonhados, entristecidos, medrosos, em agentes de proclamação do Evangelho do Reino de Deus. É transformador. Então, meus amados irmãos, a esperança vem da nossa transformação em novas criaturas. A imagem de Jesus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3:18, todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem, a imagem de Cristo. Transformados. Eu preciso me parecer mais e mais com Jesus. É daí que vem a esperança. É por isso que Jesus disse que os discípulos dele, ou nos discípulos, estava sendo colocada a esperança. Desde que eles o seguissem, desde que eles se transformassem em pequenos cristos. Isso, pequenos cristos. Eu estava estudando lá com a turminha que está se preparando para o batismo. E a gente estava estudando que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Eu mencionei que esta expressão era, na verdade, quase um xingamento. Por quê? Porque só eram crucificados criminosos. Então, quando eles disseram, estes aí são seguidores daquele que foi crucificado, eles disseram, estes são cristãos. Cristãos, seguidores de Cristo. Amém? É isso que nós temos que ser conhecidos. Meus amados irmãos, este é o grande desafio, é o poder transformador do Evangelho. Stanley Jones escreveu que o mal que mais ameaça o cristianismo não é o anticristianismo, como a gente às vezes pensa, é o subcristianismo. Stanley Jones foi um missionário metodista, né, que escreveu O Cristo de Todos os Caminhos, um livro precioso, no qual ele então afirma esta verdade. Vamos repetir juntos? O mal que mais ameaça o cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. É não sermos nós parecidos mais e mais com Jesus. É isso, meus amados irmãos, que é o inimigo maior da igreja e do cristianismo. Daniel 7,18 vai falar, transportar da figura do Filho do Homem para os santos do Altíssimo. Olha o que diz o texto. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre. Sim, para todos sempre. É daí que vem a esperança para o mundo. Uma nova humanidade, de novas criaturas. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso. Concluindo.
uma nova igreja, não é? O que traz esperança para o mundo é uma nova igreja, transformada mais e mais à imagem de Jesus. Concluindo então, Mateus 24, 30. Como é que diz aí? Vamos juntos? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e virão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Que Deus nos abençoe e nos inspire cada dia mais a sermos parecidos com Jesus. Aquele que não foi apenas, mas é o verdadeiro Filho do Homem, solução de Deus, esperança de Deus para a nossa vida e para o nosso mundo. Que Deus nos abençoe.